nosso país. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os seus olhos para Deus, justo juiz. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os seus olhos para Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, ao nosso momento de celebração ao Senhor. Hoje, domingo de Santa Ceia, domingo em que nós celebramos a morte e ressurreição, a vitória de Jesus, que é a nossa vitória também. Eu quero convidá-los a abrir o texto da Palavra de Deus no Salmo de número 33. Vamos ler do versículos de 1 a 5, diz assim: Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai ao Senhor com harpa, celebrai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, destacando aqui o versículo 5 que diz que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele ama a justiça e o direito. Portanto, nós também devemos ser esse povo que ama a justiça, que ama o direito. Vamos louvar ao Senhor ainda com cântico. Grandes são as tuas obras. Grandes são as tuas obras,
Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te louvará? Quem não glorificará seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Pois só teu nome é santo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te exaltamos na beleza da tua santidade. Recebe o nosso culto, Senhor, recebe a nossa adoração. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, ó Deus, seja também fruto de uma vida, Senhor, justa, Senhor, porque o Senhor ama a justiça, o Senhor ama o direito. E o Senhor nos chama nessa geração também para sermos a voz profética do Senhor, ó Pai, a voz, ó Deus, que se levanta em prol do oprimido, em prol do necessitado, Senhor, e que o nosso culto, Senhor, seja muito mais do que os nossos cânticos, seja muito mais, ó Deus, do que a proclamação, mas sejam, ó Deus, atos de justiça, Senhor, ó Deus, que seja a denúncia, Deus, às injustiças no mundo injusto que nós vivemos, porque Tu és o Deus que ama a justiça e o Senhor nos convida a pleitearmos, ó Deus, o direito do órfão e da viúva. Nos faz essa igreja viva, nos faz essa igreja servidora, nos faz essa igreja diaconal, Senhor. E aqui essa igreja que te serve, que serve ao próximo, Senhor, vem para te adorar, vem para prestar culto, vem para cada vez mais estar consciente da nossa missão, da nossa tarefa de sermos luzeiros neste mundo, Pai. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, irmãos, queremos compartilhar aquilo que Deus fala na Sua palavra aos nossos corações nesse momento. E a primeira leitura que eu quero fazer está em Miqueias, capítulo 6, dos versículos 6, capítulo 6, versículos de 6 a 8, que diz assim: Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Que esse seja o nosso culto, irmãos, nosso culto diário, seja a prática da justiça,
amar a misericórdia e andar humildemente com nosso Deus. Quero convidá-lo também a ler comigo também o livro de Apocalipse, capítulo 19, dos versículos de 1 a 18, que fala assim, é o texto que fala sobre o júbilo do céu, daqueles que foram lavados e remidos e que se encontrarão com o Senhor. Diz assim, depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, e os que temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi como uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-nos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Que Deus nos abençoe. O Deus que tem nos falado através da palavra é um Deus que ama a justiça. É um Deus que nos chama para praticarmos a justiça. É um Deus que nos chama para sermos o povo da justiça. E esse tempo Deus nos chama para nos levantarmos também com atos de justiça. E falar em justiça, social, em falar em cuidado com os mais necessitados. É uma pergunta que não quer calar, é aquela pergunta que nós podemos fazer enquanto cristão. Ou que estou fazendo se sou cristão. Eu gostaria de cantar com vocês o hino 297, que ele é um hino que nos faz essa pergunta e nos faz refletir nesse tempo. O que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Vamos entoar esse hino tão bonito e tão atual e que deve nos levar a refletir sobre a nossa tarefa como cristãos, a nossa missão, como aqueles também que estão envolvidos com a justiça social. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação, mas Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser.
que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu. Que estou fazendo se sou cristão? Uma letra muito forte, né? E no finalzinho ele fala assim: que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Vamos orar nesse momento, vamos nos preparar para ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz e que certamente vai tocar os nossos corações, ó Deus, neste dia. Que o Senhor continue nos iluminando, Senhor. Que o Senhor continue nos direcionando nesse tempo tão difícil através da Tua palavra. Que o Senhor continue confortando os corações. Que o Senhor continue exortando a uma vida de santidade. Que o Senhor continue chamando a Tua igreja, levantando, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. E que assim, ó Deus, o Senhor traga a Tua palavra continuamente aos nossos corações, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Quero convidá-los nesse momento, queridos irmãos, a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, onde nós estaremos refletindo a palavra de Deus. E o capítulo 1, versículo 17, o texto nos diz assim: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vivemos, queridos irmãos, dias difíceis com essa pandemia. O mundo que nós já vivemos já é um mundo difícil e essa pandemia veio acentuar isso, né? E uma das coisas que tem crescido é a injustiça, né? Até mesmo porque muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas têm passado fome e tudo isso aumenta, né, a violência, né? Aumenta uma série de males, né, sociais que nós sabemos. E uma pergunta é: o que nós podemos fazer como cristãos? Isso tem a ver com a gente. E quando a gente olha para a Bíblia, irmãos, isso tem a ver com a gente não só como cidadãos, mas também como cristãos. Porque o tema, né, da justiça, o tema de ajudar o próximo, não é um tema, vamos dizer assim, de cunho político socialista. Mas quando a Bíblia fala sobre aprender a fazer o bem, atender à justiça, repreender o opressor, porque o Deus da Bíblia é um Deus que ama a justiça e nos convida, né, a cuidar dos mais necessitados, a estarmos atentos a isso. Ou seja, isso existe, esse tema tem uma relação muito próxima com o culto. Inclusive o texto que nós estamos lendo aqui, Deus está falando sobre o culto, né? Eu vou ler aqui do versículo 10 ao versículo 17 o que Deus está falando para o povo de Deus. No versículo 10 ele diz assim, do versículo 10 ao 17: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, esconde vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Então, irmãos, nós vemos uma relação muito forte entre culto e a justiça social, entre aquilo fazer o bem, repreender o opressor, ajudar, né, ao órfão, a viúva. Então existe uma relação muito próxima entre o nosso culto. Não é que nós não devemos adorar, louvar a Deus como nós fazemos, mas que na verdade o nosso culto ele deve ser completo e ele tem a ver com a justiça, ele tem a ver com aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Tem a ver com o nosso compromisso, né, com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. E a missão, ou seja, existe uma missão profética da igreja, uma relação, né, com o serviço, com a diaconia, com a denúncia, de maneira que não existe nada de errado em levantarmos as mãos com as nossas orações, mas o nosso culto ele deve ser completo a Deus quando o nosso culto ele é permeado dessa consciência da justiça social, porque o nosso Deus é um Deus que ama a justiça. E eu entendo que esse tema é muito oportuno, porque nós vivemos um tempo de muitas dificuldades e também de muitas injustiças. E a nossa pergunta, existe alguma coisa que nós podemos fazer? Existe alguma coisa que a igreja, nós podemos fazer? Talvez nós não conseguimos ajudar todos, mas nós devemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos ajudar aqueles que estão próximos, porque esse é um mandado do Senhor para a nossa vida, num contexto onde Deus está falando sobre o culto para o povo de Deus. Deus está denunciando a injustiça e Deus está dizendo que não suporta aquelas ofertas, porque essas ofertas de culto não tinham relação com a justiça. E às vezes nós podemos estar cultuando a Deus e achando que nada disso tem a ver com a gente, com o nosso papel, com o nosso compromisso, né, enquanto igreja. E o Senhor estabelece aqui outros elementos ao culto do povo de Deus que agrada também a Deus, que Deus espera do seu povo. E em primeiro lugar ele vai dizer assim: aprendei a fazer o bem. E quando o texto fala assim, aprendei a fazer o bem, isso me faz lembrar que nós somos uma igreja e devemos ser uma igreja servidora, ou seja, uma igreja diaconal, uma igreja comprometida com a diaconia. E esse é um grande momento de nós testemunharmos, né, acerca dessa bondade, acerca dessa justiça, acerca desse amor de Deus. Embora a gente entenda às vezes diaconia às vezes como um grupo de irmãos e membros, né, de oficiais eleitos, né, para servir as mesas, para se preocupar com a ação social, e é verdade, de fato nós temos os diáconos, né, que tem esse papel de organizar, de dirigir, de conduzir, de pensar, de refletir, de realizar, de fazer os projetos, mas isso não significa dizer o não envolvimento dos demais membros da igreja. Isso também não significa dizer que nós também não temos a vocação diaconal, o compromisso do serviço, até mesmo porque o nosso Deus, que se revelou em Jesus, que veio até nós, se revelou como um Deus que serve. E essa também deve ser a vocação de todos nós cristãos, um chamado também para o serviço, um chamado para pregar a justiça, um chamado para ajudar o próximo, para servir ao próximo. E a verdade é que todos nós devemos nos envolver como igreja, porque a Bíblia diz, aprendei a fazer o bem. Isso deve fazer parte do nosso culto. Isso deve fazer parte da nossa liturgia. Isso tem tudo a ver com o nosso culto. Isso tem tudo a ver com a nossa relação com Deus. E eu tenho dito, irmãos, que a maioria dos mandamentos e boa parte dos mandamentos que nós vivemos e que Deus nos chama a viver tem a ver com na relação com o nosso próximo, tem a ver com as relações interpessoais. O nosso culto não é apenas algo que está ligado à nossa espiritualidade, ligada diretamente a Deus apenas, mas passa também pela nossa relação
com o próximo, né? Quando a Bíblia fala do amor ao próximo, quando a Bíblia fala sobre a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso tem a ver, né, na forma como nós lidamos com o próximo. Então, irmãos, a Bíblia nos ensina que o nosso culto tem a ver com aprender a fazer o bem, e fazer o bem está relacionado ao próximo. Aprender a fazer o bem está relacionado a esse chamado de Deus para a nossa vida, sermos essa igreja servidora, sermos essa igreja diaconal, aprender a fazer o bem. E eu gosto dessa palavra aprender a fazer o bem, porque talvez a gente não tenha ideia como começar ou como fazer, né, diante de tantas necessidades. Mas isso é um aprendizado, isso é uma caminhada. Deus coloca em nós, desperta em nós esse desejo, essa vontade. E Ele nos ensina, o Espírito Santo nos capacita à medida que nós somos desafiados por Deus e nós dizemos sim. Nós entendemos que isso faz parte da nossa missão. Nós entendemos que a justiça social tem a ver com o nosso culto e que, portanto, nós precisamos aprender a fazer o bem. É a primeira coisa que Deus nos ensina, aprender a fazer o bem, a entender que nós somos essa igreja diaconal, essa igreja servidora, essa igreja que entende que o culto não se limita apenas a levantar as mãos no momento do nosso culto, no momento da liturgia, mas também estender as mãos para fazer o bem. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos também fala assim: atendei à justiça e repreendei o opressor. E quando eu vejo o Senhor nos falando e dizendo assim, atendei à justiça e repreendei o opressor, eu vejo aqui a dimensão profética da igreja. Quando a gente fala de dimensão profética da igreja, a gente não está apenas falando daquela dimensão no que diz respeito... porque a visão que nós temos dos profetas é uma visão assim, de que os profetas prenunciavam o futuro, revelavam o futuro, né? A ideia dos profetas como videntes. Mas quando a gente fala da visão profética da igreja, da dimensão profética da igreja, a gente está indo no cerne da palavra, né? A qual os profetas foram chamados. Os profetas foram chamados para proclamar a palavra de Deus. E os profetas, eles tinham uma função muito importante, e especialmente no reinado, porque Deus estabelece também a profecia, quando o povo de Israel passa a ter um rei, e o profeta era aquele que estava ali do lado do rei, justamente porque quando o rei se afastava da vontade de Deus, da palavra de Deus, dos princípios de Deus, e o povo também se desviava. Isso refletia também na questão da justiça, ou seja, quando o povo se desviava da vontade de Deus, até porque a vontade de Deus estava relacionada muito aos atos de justiça, e quando o rei se desviava, então os profetas deveriam estar ali para trazer a palavra de Deus, para lembrar a palavra de Deus, para lembrar acerca da justiça, para lembrar acerca das consequências do pecado. E nós vemos essa atuação profética sempre ao lado de um rei, né? Foi assim com Davi, quando Davi pecou. Foi assim com os reis de Israel. Sempre existia um profeta ali para denunciar as injustiças, os desvios, para denunciar, né, quando havia opressão. E aqui também o papel de Isaías, né, porque o povo está, embora esteja cultuando a Deus, embora esteja na igreja, esteja falando sobre religiosidade, né? E nós vemos também no tempo em que as pessoas falam muito sobre religiosidade, né? Mas ao mesmo tempo estão sendo opressoras, estão sendo injustas também. Então essa denúncia do profeta Isaías. Então quando a gente fala da dimensão profética da igreja, a gente está falando dessa dimensão profética da igreja de atender à justiça, de repreender o opressor. Porque muitas vezes o opressor também está, e às vezes tem um discurso religioso, tem uma pauta religiosa. É o que estava acontecendo aqui. Mas a igreja, ela tem essa dimensão profética de denunciar a injustiça, e quero dizer que denunciar a injustiça não é ir bater boca na internet e brigar com as pessoas como alguns acham que devem fazer.
não é denegrir o outro, né, por causa de uma consciência política, uma ideologia política, mas de trazer, né, à tona aquilo que a Bíblia fala, a verdade que a palavra fala. Porque independente, irmãos, de qual seja a nossa ideologia política, o nosso Deus é um Deus de justiça, é um Deus que ama a justiça, é um Deus que manda repreender o opressor, é um Deus que nos convida a atender a justiça. A igreja tem essa dimensão também, isso faz parte da dimensão profética, do papel profético da igreja. E quero dizer mais, sabe, irmãos, para que nós tenhamos essa voz profética, nós não precisamos ser candidatos, né, a algum tipo de cargo. E não que eu seja contra a isso. Pelo contrário, eu acho que se existe alguém que tem vocação e que pode nos representar muito bem, nós devemos apoiar essas pessoas. Mas o que nós temos visto é que não, na verdade, não, às vezes não existe essa vocação, que não existe essa consciência, é apenas cada um buscando os seus próprios interesses. E às vezes chegam numa casa legislativa, por exemplo, e às vezes se corrompem porque não tem fundamento, não tem base, não tem capacidade também política para poder pensar, né, de maneira política, de maneira cristã ao mesmo tempo, e acabam envergonhando o nome do Evangelho. Existe um tempo da igreja que a igreja primitiva, por exemplo, era uma igreja que não tinha poder político, era uma igreja perseguida. A igreja cristã, ela nasce como uma igreja perseguida. Era uma igreja que não tinha poder político, mas tinha um poder de influência muito grande. É uma igreja que podia dizer: levanta e anda em nome de Jesus. É uma igreja que caía na simpatia do povo. E eu fico pensando que às vezes existe um certo legalismo na nossa época, em que me parece que a igreja está caindo na antipatia do povo. Mas o Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que ama a justiça, é um Deus que nos chama a repreender, né, o opressor, e nos convida a atender à justiça, né, a termos essa voz profética. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a Bíblia nos fala que nós devemos defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Ou seja, nós devemos servir aqueles que mais precisam. Aqui, na verdade, ele está falando do órfão e da viúva porque eram vamos dizer assim, as figuras mais dependentes, né? Aqui quando a viúva, né, que dependia, né, do sustento que vinha do seu esposo, ou do órfão, né, que dependiam dos seus, claro que dos seus pais. Claro que aqui a gente guardando as devidas proporções da sua época. E aqui ele está falando, não necessariamente hoje que aqui se trate da viúva ou do órfão, né? Mas aqui nós podemos trazer aqui para aqueles que mais precisam. Quem são aqueles que mais precisam? Então, esses devem ter um olhar especial nosso. Esses devem ter um olhar especial da igreja. O órfão, a viúva, ou seja, aqueles que mais precisam, né? Nós precisamos ter um olhar para atento. A igreja precisa estar com esse olhar atento, né? Para esses que mais precisam, para os mais pobres, porque isso faz parte do nosso culto. Isso também deve fazer parte da nossa devoção. Isso deve fazer parte também da nossa oferta, né? E quando nós estamos ofertando, ajudando, né, essas pessoas de alguma forma, nós estamos ofertando a Deus, nós estamos cultuando a Deus, né? Porque Deus, através da sua palavra, nos ensina a ter a preocupação com aqueles que mais precisam. No caso aqui do povo de Israel, o órfão, né, e a viúva, né? Mas cabe a nós perguntarmos quem são os mais necessitados, né, da nossa época, que são os desvalidos. Isso faz parte, isso deve fazer parte do nosso culto, irmãos. Isso tem uma relação muito próxima com o culto. E a palavra de Deus nos fala que nós fazemos isso, né, conforme lá em Efésios, nós fazemos isso para recebermos a salvação, porque a salvação é de graça.
mas porque somos salvos, nós praticamos o bem. Porque nós já somos salvos, vivemos sobre a égide de um novo reino, de um reino de justiça, de um reino que vai se manifestar plenamente, mas que nós já trazemos esse reino para os nossos dias, porque esse reino está dentro de nós. Essa semente do reino de Deus que está crescendo já está entre nós. A boa notícia, o evangelho, a proclamação da verdade já está entre nós. Então nós precisamos, irmãos, ser essa igreja que defende sim o órfão, que pleiteia a causa da viúva, porque isso faz parte do nosso culto. Portanto, irmãos, eu quero concluir e devemos fazer essa pergunta aqui: o que nós estamos fazendo? O que nós podemos fazer? Nós que somos cristãos, né? O que nós somos chamados, né, a fazer? E aprendemos hoje que isso tem a ver com o nosso culto, que Deus ama a justiça, que Deus ama, né, a prática da justiça, que esse é um culto também que Deus se agrada. E que, portanto, irmãos, nós precisamos, o nosso culto precisa ser um momento também de reflexão também acerca do nosso papel como igreja. E esse texto vem nos trazer, irmãos, à tona a necessidade que nós temos nesse tempo que cresce as injustiças também, de fazermos resplandecer a nossa luz. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós somos essa igreja diaconal, essa igreja servidora. Precisamos aprender a fazer o bem. E nós temos essa dimensão profética, né? E a dimensão profética é atender à justiça, é repreender o opressor. Nós também devemos ser essa igreja servidora, de maneira que nós possamos ajudar aqueles que mais precisam. Nós precisamos defender o órfão, nós precisamos pleitear a causa das viúvas. Que Deus aplique então essa palavra nos nossos corações, que Deus nos ajude a sermos essa igreja bem presente, essa igreja viva, essa igreja que cultue, e que uma das maneiras, né, de ofertarmos ao Senhor é sermos essa igreja da justiça, preocupado com a justiça, envolvido com a justiça, né, com a justiça que vem do trono de Deus. Como igreja nós temos algumas ações, né, através dos nossos diáconos, e que depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas quero convidar a nossa igreja a se envolver, né, com essas ações, a contribuir com essas ações, porque dentro daquilo que nos for possível, dentro daquilo que Deus tem nos mostrado, e por mais que essas coisas elas sejam simples, sejam pequenas, né, aos nossos olhos, mas elas são importantes, e que você possa então se envolver com isso. Você que é da nossa igreja, você possa estar comprometido com isso, porque as ações que são levantadas através da igreja, através da ação social e diaconia da nossa igreja, são ações de Deus, é um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, e portanto, como igreja, nós podemos e devemos nos envolver, e devemos nos envolver com aqueles a quem Deus tem colocado ao nosso redor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. E a Bíblia nos revela que Jesus é a nossa justiça. E quando ele fala que Jesus é a nossa justiça, ele está dizendo que nós somos aceitos por Deus, não porque Deus encontrou mérito, beleza, fidelidade e verdade em nós. Do contrário, nós estávamos perdidos no nosso lamaçal, no pecado, indiferente a Deus. Mas Deus nos amou, e por meio de Jesus, a justiça que Jesus realizou na cruz, em nosso lugar, essa justiça é imputada a nós. E hoje eu e você, nós somos aceitos por Deus, e podemos chegar ao trono da graça de Deus, onde nós encontramos misericórdia, por causa dessa justiça de Jesus, que foi realizada por nós. Então é confiando nessa justiça, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, portanto viverá por essa justiça, é que nós convidamos a você a participar da ceia do Senhor, a se alimentar do pão, a beber do cálice e a rememorar tudo aquilo que Jesus fez para nós, mas também olharmos para o futuro com esperança, certos de que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo.
que nós possamos então nos alimentarmos espiritualmente. E Jesus, ele ensinou aos seus discípulos quando Jesus estava prestes a ser entregue e ele partiu o pão dando graças, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comeis esse pão e bebeis desse cálice, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que bebeis desse cálice também, o cálice da nova aliança, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis do pão e bebeis o cálice, anunciai a minha morte, até que eu venha, disse o Senhor Jesus. E eu quero convidar você nesse momento, juntamente com a sua família, a cear, a participar dessa ceia. Enquanto isso, nós vamos ouvir um cântico que foi, inclusive, trabalhado, né, para que na campanha da IPI do Brasil, da Diaconia, da IPI do Brasil, para arrecadação de alimentos, né, para distribuir, né, os mais necessitados, que tem como título A Glória de Deus é Compartilhar. Então, se alimente do pão e beba do cálice, se fortaleça espiritualmente, busque essa comunhão com Deus, com a sua família, né? A reflexão dessa letra que diz: a glória de Deus é compartilhar. Compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando mais vida, mais a lágrima dos olhos de Deus, é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou. É dividir, é repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão, eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando mais vida, mais a lágrima dos olhos de Deus, é ver os que dizem ser seus, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus
gerando mais vida. Gerando mais vida. Depois de ter comido o pão, bebido o cálice, vamos agora orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós já estamos chegando ao final, irmãos, mas antes de encerrarmos o nosso momento do culto, gostaria de falar do projeto do nosso Ministério de Ação Social e Diaconia, que se chama o Projeto Mudança. E o Projeto Mudança é um projeto que já vem sendo trabalhado antes mesmo da pandemia, né, e que atende diversas frentes ali da nossa comunidade na Coroa do Meio, né, ajudando crianças, mães, em diversos aspectos, né, em diversos aspectos sociais, a exemplo de treinamento e capacitação para o trabalho, né, para o empreendimento, né, as informações importantes que são passadas. E principalmente agora na pandemia, uma das frentes que tem sido trabalhadas é justamente com a questão da fome, da necessidade daqueles queridos irmãos. Então a igreja tem feito um esforço muito grande no sentido de poder ajudar, e hoje nós ajudamos 20 famílias e até gostaríamos de ajudar a mais famílias, né, com cestas básicas. E aí nós utilizamos inclusive como princípio, né, as primícias, né, que antes os irmãos levavam o alimento, e hoje nós ofertamos. Então hoje existem 20 famílias que são assistidas, né, na Coroa do Meio, e a gente tem, esses irmãos têm já contribuído, mas nós gostaríamos que a igreja toda fosse envolvida. Eu sei que às vezes fica muito pesado para um irmão só dar uma cesta básica completa, mas nós dividimos a cesta básica em cotas, né, em 4 cotas de R$20. Uma cesta básica hoje gira em torno aproximadamente de R$80. E a gente gostaria que outros irmãos também pudessem se envolver, né, se comprometer, né, todo mês, está doando, né, uma cota, R$20, ou quem sabe 2, 3, conforme aquilo que Deus colocar no seu coração, até porque uma oferta deve ser dada, né, de maneira espontânea. E mas eu não posso sequer dar uma cota, né? Mas eu posso dar R$5. Esse valor ele vai ter tanta importância quanto quem dá, né, 4 cotas ou mais, porque o importante é o nosso o entendimento, né, é a participação, e onde há participação há sempre a multiplicação dos pães. Então, se você se interessar, né, se você sentir o desejo, for tocado no seu coração, então nos procure, pode me procurar, ou pode procurar nossa irmã Janete, a nossa tesoureira, para organizar, né, para esse compromisso, que é um compromisso que nós temos, que é o mínimo que nós podemos fazer em ajudar, né, os nossos irmãos que precisam, e já que o nosso Deus é um Deus que se agrada deste culto, né, do nosso culto que levanta as mãos, que canta, mas também que estende-se também para dar. Então eu quero convidar a igreja. Durante esse mês nós vamos estar falando sobre isso, vamos estar incentivando a igreja, vamos estar vendo alguns vídeos. E o que é mais importante é que nós vamos prestar contas, né? Até porque nós somos uma igreja séria, os irmãos já conhecem, já sabem que tudo que entra, que tudo que sai, tudo é prestado conta da maneira correta, da maneira como deve ser feito, com muita transparência. Então eu quero convocar a igreja, né? Se você ainda não conhece o Projeto Mudança, é a hora de conhecer, de interagir, de perguntar. Se você não sabe, a igreja já vem fazendo isso, né, já há algum tempo, e nesse tempo de pandemia a igreja inclusive aumentou, era até
menor o número de famílias assistidas, mas agora a igreja até ampliou. E quem sabe com a sua ajuda, com a sua oferta, a gente não possa ampliar mais ainda essa oferta, né, para que outras pessoas, outras famílias possam ser beneficiadas. Então talvez a gente não consiga ajudar todos, mas onde Deus nos colocou foi ali. Então a nossa missão é ali. Eu quero convidar você a participar, né, com aquilo que você puder, né? Não deixe de participar, nem que seja orando, nem que seja perguntando, nem que seja indo também, né, conhecer, participar de alguma forma. Claro, dentro das possibilidades, a gente está muito limitado até com relação a isso, mas nem por isso, né, nós devemos deixar de fazer alguma coisa. Então, que Deus abençoe a sua vida, obrigado. Que Deus continue fortalecendo, confortando. Graças a Deus até que o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que não tem faltado a nossa mesa. E nós também devemos ajudar, né, também aqueles que estão tão perto da gente a não faltar também a mesa desses irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo. Senhor, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por esse culto, te agradeço por esse momento. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e ministrando a tua palavra. Que o Senhor nos faça essa igreja comprometida com esse culto que envolve a justiça, o servir ao próximo, a repreender o opressor, atender à justiça, Senhor. Nós sejamos essa igreja viva, essa igreja que resplandeça como luzeiros nesse mundo de trevas, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos veja, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, as vossas mentes, no conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre.